Parece que realmente o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Vocês lembram aqui dessa capa da The Economist, quando o Brasil estava decolando e depois, alguns anos após essa capa, o Brasil não deu certo. Mais uma vez, uma promessa que não se concretizou. Vamos falar sobre esse post do Bruno Perini e mais outros assuntos aqui, sobre a situação atual do Brasil. Então, post do Bruno Perini, abre aspas, esqueça Argentina e Itália. Para The Economist, o verdadeiro risco para o futuro das grandes potências hoje é a brasileirização da economia, ou seja, uma espiral assustadora de dívida pública e juros elevados. Foi a capa aí da The Economist, está dando o que falar, então vídeo aí sobre um tema um pouco diferente, mas relacionado, né, economia, investimentos e assim por diante. Bom, para a revista, o Brasil nem parece um caso grave à primeira vista, né? Em tese, aí, temos o PIB crescente, desemprego e inflação controlados, né? Vocês concordam com isso? Deixem nos comentários. Banco Central independente e resultado primário perto do 0 a 0. O problema, né? Bom, enfim, eu não vou comentar aqui, né? Mas deixem a opinião de vocês nos comentários que eu quero saber qual é a opinião de vocês. Bom, o problema está na conta dos juros. Com Selic em 15% e juros real próximo de 10%, o governo gastou 1 trilhão em juros em 2025, algo como 8% do PIB. É aí que a dívida fica explosiva, né? Vamos seguir aqui então. Estamos em um círculo vicioso. Gastos com previdência, salários e benefícios só crescem. O governo não consegue gerar superávit robusto, emite mais dívida e mercado cobra juros mais altos, né? É uma espiral aí que, inclusive, diga-se de passagem, o pessoal está mencionando aqui no Brasil, mas podemos fazer aí uma certa referência com o problema da dívida no mundo, depois eu posso falar sobre isso. Bom, seguindo aqui, com isso, a despesa financeira explode, o governo corta investimentos e gastos discricionários e o crescimento potencial encolhe, a relação dívida-PIB piora e o ciclo se retroalimenta. Esse não é um alerta para o Brasil, mas para as grandes potências. Elas carregam dívidas que passam de 100% do PIB, saíram da pandemia com gastos mais altos e não conseguem mais rolar dívidas a juros zero, né? Então, que bom, ele já fez aqui o referencial a outras economias, né, mas podemos falar um pouco mais sobre isso aqui no final do post. Ao mesmo tempo, o envelhecimento acelera e a conta aí das aposentadorias chega para aposentadoria saúde, né, a conta aqui, né, o envelhecimento acelera a conta de aposentadorias e saúde, né, a gente tem aí uma população ficando cada vez mais velha no Brasil, mas no mundo também, né, o problema da queda na taxa de natalidade não é algo exclusivo aqui do Brasil. Sem reformas e cortes de gastos, o destino é o mesmo que o nosso. Dívida cara, orçamento travado e juros ocupando o espaço que deveria ser do investimento e do crescimento. Aqui em vários países temos o problema da taxa de natalidade e da dívida crescente. Então a ironia é que a própria The Economist com o Brasil duas vezes, né, o Cristo Redentor decolando em 2019 e em queda livre anos mais tarde, né? Resta saber se dessa vez o risco é legítimo ou a revista vai errar o timing mais uma vez. E só para mostrar que o problema da dívida e das moedas fiduciárias não é algo apenas local brasileiro, embora a situação no Brasil aqui talvez seja um pouco pior do que em outros locais, um pouco melhor do que em alguns outros, mas a gente tem aqui então, por exemplo, a perda de poder de compra do dólar e do real ao longo do tempo, né? O real é muito mais recente, então 1994, e mesmo assim já conseguiu perder mais de 85% do seu poder de compra, em muito menos tempo que o dólar. O dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra, mas desde 1913, desde a criação do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. E, diga-se de passagem, falando sobre os Estados Unidos têm uma dívida de mais de 38 trilhões de dólares, mas as taxas de juros são muito mais baixas. Então, se a gente tiver aí o problema que a gente tem hoje no Brasil, que é a dificuldade para baixar taxa de juros, imagina só pagar 38 trilhões de dólares de dívida com uma taxa de juros de 15%. Aí, realmente, o negócio fica bastante complicado.
ainda aqui a gente tem nesse quadrante aqui os juros da dívida, né, nos Estados Unidos, e observem, todos os números estão aumentando, mesmo com a taxa de juros muito mais baixa, a dívida nos Estados Unidos está crescendo, e o problema que eles estão mencionando ali é a possibilidade de países envolvidos não conseguirem manter a taxa de juros em um patamar baixo e causar aí novamente, né, no caso de países envolvidos, a dificuldade de rolar a dívida. E deixa eu ver aqui, base monetária, não, aqui taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos. Observem a tentativa do Banco Central aí de normalizar a taxa de juros, e temos um evento externo e eles baixam a taxa de juros. Esse padrão ele vem se repetindo há algum tempo, só que o problema é que cada vez que eles fazem isso de baixar a taxa de juros, inflar a base monetária e assim por diante, a gente tem uma consequência que é cada vez mais dívida. Então é basicamente um problema dependendo do outro, certo? Eles tentam subir um pouco a taxa de juros e parar de emitir dívida, mas tem problema, eles têm que baixar, a dívida aumenta e fica cada vez mais difícil de subir a taxa de juros porque a dívida está cada vez mais alta. Então, é realmente uma espiral da destruição da moeda fiduciária. E por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque isso tem muito a ver com as soluções dessa destruição total das moedas fiduciárias, né? Muitas pessoas acreditam que o ouro pode ser um porto seguro. Não à toa a gente tem países como Rússia e China comprando grandes quantidades de ouro porque não confiam mais no dólar, e de fato, né, no longo prazo, as moedas fiduciárias elas tendem a ir a zero. Não só o dólar, não só o real, mas todas as moedas fiduciárias que não têm lastro em nada, a não ser na honestidade de políticos, e a gente sabe que não é um bom lastro. Por outro lado, temos também o ouro digital, o Bitcoin, que, embora esteja passando por uma grande correção que é normal, né, cíclica aqui no Bitcoin, já se valorizou mais de 14.000% desde 2016. Então, historicamente, um dos ativos que mais vem se valorizando nesse cenário é, sim, o Bitcoin, né, muito embora essa correção recente. E antes de falar sobre a próxima notícia aqui, eu gostaria de lembrar que nós temos aqui na descrição o link do WhatsApp do canal. Então, se você tem interesse em acompanhar notícias com ainda mais velocidade, estar mais próximo aí de mim, então entra no link ali, tem bastante coisa legal saindo no grupo do WhatsApp. E além disso, se você quer uma assessoria exclusiva e personalizada sobre investimentos, alocação de portfólio, gestão de risco, inclusive questões tributárias, Bitcoin e outros ativos, me mande uma mensagem com seu nome e telefone WhatsApp, né? No X do canal Quem é Satoshi, ou no Instagram do Quem é Satoshi também, né? Dito isso, feito o disclaimer, vamos dar uma olhada aqui em outra notícia que saiu essa semana que eu achei muito interessante, do Bruno Perini aqui também, que é o fato de que o Brasil pode comprar 1 milhão de bitcoins. Projeto de lei que avançou na Câmara define meta ousada: comprar quase 5% de toda a oferta mundial de Bitcoin ao longo dos 5 anos. Talvez não fosse uma má ideia em termos de reservas estratégicas aí do Brasil, mas eu acho que dificilmente isso vai passar, né? Para completar, também prevê isenção total de imposto de renda na venda de criptos. Isso aqui seria muito legal, mas também, dado o histórico do Brasil, infelizmente, eu acho que não vai passar, porque a sanha de arrecadar cada vez mais dinheiro do trabalhador não para de aumentar, políticos e burocratas cada vez mais estão tentando tirar o seu dinheiro. Então, tomara que passe, mas acho difícil, pelo menos no contexto atual, né? A gente sempre torce para o melhor aqui no país, que tenha uma mudança para melhor aí, talvez nesse ano, talvez nos próximos, mas enfim, né? Eu acho que talvez seja prudente não esperar muito para não se decepcionar. Qual a chance real, então, de virar lei? E aqui a notícia do portal do Bitcoin: projeto de lei que propõe que o Brasil compre 350 bilhões de reais em Bitcoin avança na Câmara, né? Então o projeto vai além de compra e propõe um novo marco legal. Além de reserva de valor, a proposta visa garantir soberania e privacidade. Olha só que maravilha isso aqui, né? Seria muito interessante se isso realmente fosse aprovado. Por quê? Porque iria atrair aí empreendedores, empresas, cérebros para o Brasil e desenvolver a economia, gerar emprego e gerar crescimento, né? Bom, tomara que aconteça. Eu talvez não ficaria tão otimista assim. Mas seguindo aqui, então, direito expresso, autocustódia e sigilo, né? O que
esse projeto fala sobre soberania e privacidade, né? Direito expresso, autocustódia e sigilo, permite pagar impostos federais em Bitcoin para quem quiser, não necessariamente, né? Você é obrigado a fazer isso. Proíbe o Estado de vender Bitcoin apreendido, né? Roda o forçado, revoga a IN 1888, fim da obrigatoriedade de reportar operações à Receita, incentiva a mineração por parte de empresas públicas. Seria tornar o Bitcoin talvez a capital mundial aí do Bitcoin. O Brasil é a capital mundial do Bitcoin. Seria muito interessante, porque o Bitcoin ele vem ganhando adoção mais rapidamente do que a própria internet. Então imagina só que legal se a gente tivesse a oportunidade de ser a sede mundial de uma tecnologia que está em franco desenvolvimento, né? Sonhar demais. Estão deixando a gente sonhar aqui no Brasil, né? Bom, seguindo aqui então, em menos de uma semana tivemos 2 sinais opostos em Brasília. Primeiro, o governo anunciou a intenção de cobrar 3,5% de IOF na compra de criptomoedas. Eu falei sobre isso lá no WhatsApp do canal, em outros canais também. Então, enfim, se vocês querem ficar por dentro de tudo que está rolando, não esqueçam de se inscrever lá também. Mas agora o Legislativo avança com um texto que propõe isenção total de IR na venda sem limite de valor. Enquanto o Executivo foca em morder uma fatia no curto prazo, uma parte do parlamento tenta preparar o terreno para a economia do futuro, o que é muito interessante. Estão deixando a gente sonhar. Eu não ficaria tão otimista com isso, porque sabemos que a situação no Brasil não é fácil, infelizmente. Embora tenhamos várias pessoas bem intencionadas e muito capacitadas, temos sim um grupo de políticos e burocratas que conseguem dificultar muito a nossa vida. Então, enfim, vamos torcer para que dê tudo certo, mas esperar pelo pior também. Bom, 2 notícias rápidas aqui hoje, então, que eu quis abordar com vocês. E lembrando, se você gosta do conteúdo do canal, deixa o like, fique à vontade na seção dos comentários, inscreva-se no canal. Tem vários assuntos para tratar, mas não quero que o vídeo fique tão longo. E para fechar, não esqueça de fazer parte da área de membros e apoiar financeiramente o canal e também ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês muito em breve no próximo vídeo do canal.